Boa noite, pessoal. Boa noite novamente, certo? Então, só pedindo aqui ao Leonardo e ao Gonçalo que desliguem o microfone, por favor, rapidinho. Saiu. Desligar o microfone. Pronto. O meu estava desligado. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Então, a nossa aula vai ser gravada, certo? Então, como ficou, né, decidido na aula anterior, hoje a gente vai começar os nossos seminários, certo? Da nossa disciplina. O nosso primeiro aluno hoje é Leonardo, certo? Ele preparou a aula dele, o tema da aula dele é trigonometria, e aí ele já entregou o plano de aula e já entregou também a avaliação dele. Então, a ficha de avaliação está disponibilizada no Classroom. Então, vocês vão dar uma olhada hoje, certo? Vão assistir a aula do Leonardo, certo? Vão dar uma olhada no plano dele para ver se ele atingiu os objetivos dele, se a metodologia dele, a metodologia que ele utilizou foi adequada para a aula dele, verificar a avaliação, verificar os recursos tecnológicos que ele utilizou, certo? E aí vão preencher lá a ficha de avaliação, vão dar uma nota, certo? E vão encaminhar para a plataforma até segunda-feira. Aí lá eu vou estar fazendo a média, certo? De todos vocês, juntamente com a minha nota, certo? Para disponibilizar a segunda nota, já que a primeira nota já foi feita a avaliação, eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhada já na nota de vocês, certo? Já está disponibilizado lá na plataforma. Então, todo mundo aí com a ficha de avaliação, todo mundo dá uma olhada. Se no final da aula alguém tiver alguma pergunta, podem estar fazendo ao Leonardo. Então, Leonardo, como ficou decidido, né? Você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, certo? E logo em seguida eu passo a palavra para os demais colegas, se eles querem fazer alguma pergunta ou não. E aí também ficou decidido, certo? Todos vocês, o livro que vocês escolheram, no caso, para preparar as aulas de vocês, que vocês fizessem uma avaliação, né, desse livro do ensino médio, já que são assuntos do ensino médio, certo? Fizessem a avaliação dele, dizendo os pontos, assim, vamos dizer, positivos e os pontos negativos, e isso aí vai ser uma terceira, uma outra nota, certo? Que aí vocês vão estar me entregando mais lá na frente, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra para o Leonardo. Tem alguns colegas que não entraram porque não estão conseguindo, devido à internet, mas, como foi dito, eu vou estar disponibilizando as aulas, certas fichas de avaliação, os planos de aulas e as avaliações de vocês lá no Classroom, aí dão uma olhadazinha lá e depois me retornem, certo? Aí, lembrando que a aula de hoje é do Leonardo, dia 21, e na próxima aula, que é do dia 28, vai ser o Renan, onde ele vai estar falando de progressão aritmética, beleza? Então, Leonardo, você tem 20 minutos, viu? Pode começar. Certo. Boa noite, pessoal. Vamos aqui assistir a nossa aula hoje sobre trigonometria. E o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje vai ser funções trigonométricas. Deixa eu abrir o documento aqui. Pronto. Tá todo mundo conseguindo visualizar o slide? Sim. Ótimo. Então, pessoal, como eu falei, hoje vamos trabalhar funções circulares, seno e cosseno. Certo? Na aula de hoje a gente veremos só essas duas. Então, eu sou o professor Leonardo Martins e vamos dar início. Pronto. Então, pessoal, o conteúdo programático desta aula é identificar as funções seno e cosseno como funções periódicas, reconhecer as funções seno e cosseno graficamente. Pronto. Vamos iniciar falando da função seno. Alguns valores importantes do seno. Para a gente poder estudar a função seno, é necessário que a gente saiba esses valores aqui, ter uma noção boa de ciclo trigonométrico, para a gente poder resolver as questões e fazer as nossas analogias. Então, gente, o gráfico da função seno, ela é esse gráfico que ele é representado pelo eixo Y, certo? Então, se a gente observar, só uma revisãozinha aqui ligeirinho, o seno de 0 grau, olha, 0 grau, tá onde? Tá aqui. Então, é 0.
certo? O seno de 90 graus, gente, é 1. Olha, se a gente olhar para o eixo Y aqui, vai refletir aqui no 1, certo? Por quê? Porque a gente sabe que a circunferência trigonométrica, ela tem raio 1, né? Então, o valor máximo vai ser 1 e o valor mínimo, menos 1. Isso da função seno de x. E o seno de 180 graus, olha, vamos aqui, 180 graus está aqui. No eixo Y, ele é representado aqui, ó, no zero. Então, é igual a zero. O seno de 270 graus está aqui. Então, no eixo Y, ele está aqui em menos 1. Então, o valor é menos 1. E o seno de 360 graus, aqui, que vai ser o mesmo do zero, é zero. Pronto. Função seno. Essa função, ela é periódica, certo? Isso é, sua forma se repete a cada período. Então, a cada período, ela vai se repetindo. Por exemplo, aqui, ó, a função seno se repete a cada período de 2π. Então, ela deu uma voltinha, 360 graus, que é o mesmo que 2π rad, né? Ela deu uma volta, depois ela vai começar outro ciclo. E aí, esse ciclo, ele vai ter os mesmos valores. O valor máximo da função, chamado de amplitude, é menos 1. Sim, porque o raio é 1, então o valor máximo é 1. Pronto. Função seno. O estudo da função seno. Então, o gráfico a gente chama de senoide, certo? Então, tá aqui o gráfico da função seno. A gente viu que em zero é zero, né? O seno de zero é zero. Aqui, seno de π sobre 2 vai ser 1, certo? Seno de π vai ser zero novamente. E o seno de 3π sobre 2, que é rad, que é 270 graus, vai ser menos 1. E o de 2π vai ser zero. Então, o domínio dessa função, gente, é os reais, certo? O domínio dela é os números, conjunto dos números reais. E a imagem, lógico, varia de menos 1 a 1, certo? Porque menos 1 é o valor mínimo e 1 o valor máximo. E o período é 2π. Então, está aqui melhor representado, esse gráfico aqui está melhor para vocês entenderem. Então, aqui a gente vê que em zero, o seno de zero é zero, certo? E aqui ele vai fazendo um período. E aí, gente, esse gráfico aqui, ele vai continuando para frente, certo? Porque ele é uma função periódica. É como se a gente pegasse isso aqui e colasse aqui, ó. E aí ela ia crescendo, ela ia respeitando sempre esse formato, esses valores. Pronto. Função seno, o que eu tinha de falar por enquanto era isso aí. Função cosseno. Gente, a função cosseno, vamos ver aqui os valores importantes do cosseno para a gente poder entender melhor a função. Pronto. A função cosseno, ela é o eixo x aqui, certo? No ciclo trigonométrico, ela é representada aqui pelo eixo x. Então, gente, o cosseno de zero é 1, porque, ó, está representado aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o... Está representado aqui como 1. 90 graus. O cosseno de 90 graus está aqui, ó. Quando a gente leva para o eixo x, vai ser o quê? 0. O cosseno de 180 graus vai ser quem? Menos 1. Ó. O raio 1, então está aqui menos 1. De 270 graus vai ser 0, certo? Refletindo aqui 0. E de 360 graus vai ser o mesmo que 0 graus, que é igual a 1. A função cosseno. Então, essa função ela é periódica também, certo? Isto é, sua forma se repete a cada período. Então, a cada período a função ela vai se repetindo, ela vai tendo o mesmo formato. A função cosseno também é periódica com o mesmo período e amplitude que o seno, mas é deslocada de π sobre 2 em relação ao seno. E aqui está o estudo da função cosseno, certo? Então, está aqui, ó, o seno de 1, como a gente viu lá, é 1, o seno de 0 é 1, certo? O seno de π sobre 2 vai ser 0, por isso que está aqui, ó, a interseção com o eixo x. O seno de π, o cosseno, quer dizer, perdão, viu, gente? O cosseno de π, menos 1, certo? E o cosseno de 3π sobre 2
0, certo? E o cosseno de 2π vai ser 1. Então, o domínio também da função cosseno é os reais, certo? E a imagem varia de -1 a 1, certo? Sendo que -1 é o valor mínimo e 1 o valor máximo. E o período dela é 2π. E tá aqui a função cosseno, certo? Aí vocês perguntam, e esse π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3? Aqui é os valores que ele vai assumindo também, ó. A gente sabe que aqui são os notáveis, certo? São os ângulos notáveis. Quando é 1, aqui a gente já viu aqui, quando o cosseno é 0, aí vai ser 1, e assim sucessivamente. Aí aqui, gente, está a função seno e a função cosseno, uma em cima e a outra embaixo, certo? Para a gente poder perceber, a gente percebe que a função seno, ela começa lá do 0 e a função cosseno já começa lá do 1, e ela sempre vai respeitando esse formato. Ok? Então, gente, agora eu vou passar aqui para o GeoGebra para mostrar para vocês como é na prática. Pronto. Então, gente, se vocês quiserem acessar o GeoGebra, basta vocês colocarem no Google GeoGebra Online, ou então vocês baixarem o aplicativo também, o programa que dá certo. Então, como a gente está trabalhando com a função seno de x, eu vou colocar aqui f de x igual ao seno. O seno a gente escreve assim, de x. Tá aqui a função seno de x. Então, esse programa, esse site aqui, ele é muito bom, gente, porque ele permite a gente ver que, ó, a função ela é periódica. Ó. Ela vai se repetindo aqui, ó. Ela vai sempre no mesmo formato. Por isso que o período dela vai de quê? O período dela vai de 0 a 2π. E aí, a partir de 0 a 2π, de 0 a 2π, e a partir daí, ó, ela vai ter o mesmo formato. Certo? Por isso que tem como a gente descobrir o ângulo de 510, entendeu? 570, a gente vai tentando jogar aquilo no como é que se diz? Do 0 ao 2π. Como a gente conhece do 0 ao 2π, aí fica fácil, né? E aí, se eu colocar aqui a função cosseno de x, aqui, g de x seno de x. Aí, gente, aqui eu inverti deixa eu voltar aqui. Aí, ó, a função cosseno também aqui, ó, ela começa lá do 1 e ela vai tendo sempre a mesma, se a gente prolongar isso aqui, ó, ela vai ser uma função periódica. E aí, quando eu coloco as duas juntas, f de x igual, ou f não, vou colocar g, né? P de x igual seno de x. Aí a gente vê as duas funções. E aí, ó, no GeoGebra aqui tem como a gente calcular até as intersecções, né? Que se a gente for calcular as intersecções aqui, ó, por exemplo, eu clico aqui na função cosseno, ela vai marcar, aí depois eu clico aqui na função seno, que está representada aqui pela cor laranja. Ó, aí eu acho as intersecção. São essas aqui, ó. Entendeu? Deixa eu colocar aqui de novo. Pronto, a gente acha aqui as intersecção. Pode achar essas aqui também. E aí fica bem fácil da gente ver as funções. E aí, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês, de maneira, falar aqui um pouco rápido. A função seno e a função cosseno tem uma coisa bem interessante. Só mudando aqui um pouco, por exemplo, se eu colocar aqui f de x igual a 2
2, deixa eu ver aqui, 2 vezes o seno de x. O que é que a gente percebe, gente? A gente percebe que a função, ela vai aumentar o quê? Uma unidade, né? Por que que isso acontece? Por que que ela aumentou aqui para o 2 agora? Porque o valor máximo que o seno pode obter é 1. 2 vezes 1, 2. Aí aqui, ó, ela vai lá para o 2. Aí a gente vê agora que o valor máximo dela é 2 e o valor mínimo é menos 2, certo? Então, é bem interessante a gente fazer essas comparações, porque mais na frente a gente vai estudar isso aí, ok? E se a gente colocar um pouco diferente, se a gente colocar aqui, vou mexer agora com cosseno. G de x igual cosseno de x, vou colocar aqui 2 mais o cosseno de x. Pronto. Agora a gente viu que ele não vai tocar mais o eixo x, né? Não vai tocar mais esse eixo aqui. Por quê? Porque agora, ao invés dele, como é que diz? Dele começar do zero, ele vai subir 2 unidades, certo? Por quê? 2 mais o valor máximo que o cosseno pode obter é quanto? O valor máximo é 1. 2 mais 1, 3, o valor máximo. Ah, professor, e agora e o valor mínimo? Vai ser menos 3? Não, porque o valor mínimo que o cosseno pode obter, essa função cosseno aqui, é justamente menos 1. E 2 menos 1 vai dar quem? Vai dar 1, certo? E aí é bem interessante a gente também estar analisando isso aí, certo? Então, gente, vocês vão se deparar muito durante a vida de vocês, segundo ano. Ainda tem alguns conteúdos que vocês virão de trigonometria. Para compreender esse conteúdo de funções trigonométricas, vocês precisavam entender domínio, imagem, certo? Funções, certo? O que é uma função, como é que o gráfico de uma função, certo? Deixa eu colocar aqui. Se eu mudasse aqui, é f de x igual a 5, bom, cosseno de 2x. Pronto. Aí a gente vê que vai continuando o quê? A gente vê que já fica um de diferente, né? Mas o que que acontece? O, o, a imagem vai continuar sendo de 1 a menos 1, né? E o seno de 2x, eles vão iniciar do zero também, né? Então, gente, o GeoGebra permite a gente entender melhor, permite a gente pegar essa função e tirar do papel e colocar aqui na prática, certo? Para a gente poder observar o comportamento delas. Certo? É óbvio que daqui para frente a gente vai estudar outras funções mais difíceis, certo? Porque aqui hoje a gente está vendo o básico, mas a gente vai entrar, a gente vai ver outras funções bem mais complicadas e a gente vai usar esse software para a gente poder tentar compreender melhor os conteúdos. Tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E obrigado pela atenção. Beleza, Leonardo. Show de bola. Vou começar aqui rapidinho, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Sim ou não? Tranquilo? Pronto.
Alguém quer fazer? Alguém ligou o microfone? Não, professor, só falar mesmo que a apresentação foi boa. Certo. Assim, como o Gonçalo falou, né? Apresentação boa, Leonardo. Eu acho que você falou bem da função seno e da função cosseno. Por isso é que, às vezes, a importância, né, de um software como o GeoGebra, né? Às vezes o aluno, você trabalha função seno e função cosseno, às vezes o aluno ele não está conseguindo enxergar, aí você vem com o GeoGebra, e aí já é uma aula totalmente diferente, né? O aluno, eu particularmente, quando tu começou a falar do GeoGebra aí, porque eu, assim, eu tenho conhecimento, mas não sei mexer como você, né? É uma falha que eu tenho. Logo também na minha graduação, na época, a gente não tinha essa oportunidade que vocês, a grande maioria aqui, já tiveram, porque eu tenho certeza que algum colega dentro do Instituto já trabalhou com o GeoGebra, né? Com vocês. Na minha época era um pouquinho mais complexo. Mas, bem, e aí você vem com GeoGebra, rapaz, eu tenho certeza que já muda o comportamento do aluno, porque eu, particularmente, já comecei a prestar mais atenção, certo? O comportamento, né, do gráfico da função seno, da função cosseno, vai adicionando valores e você vai vendo, né, o comportamento. Isso é muito legal, certo? A utilização dessa tecnologia, certo? Aí, Leonardo, assim, eu senti falta, assim, tu falou da função seno, falou bem direitinho, né? O seno do 0, do 90, 180, 270, 360. Falou da função periódica, né? Os valores eles começam a se repetir a partir de 2π. Mas, assim, tu poderia também ter destacado, porque é que tu não disse, ó, a função seno no primeiro quadrante é positivo, o segundo quadrante é positivo, terceiro e quarto quadrante negativo. Eu acho que senti falta disso aí. Eu vi tu colocou no teu slide, mas não falou. Aí tu poderia também ter conversado mais um pouco, assim, por exemplo, ó, percebam aqui que do primeiro quadrante da função seno, quem é o seno do zero? Aí é zero. Aí quem é o seno de 90 é 1. Então percebam que quando você sai do zero para 1, você está o quê? Você está crescendo, certo? Aí lá do 90 para o 180, percebam que você está saindo de 1 para o zero. Então você o quê? Decresce. Aí você está lá do 180, que é zero, aí vai lá para o 270, que é -1. Você continua o quê? Decrescendo. E assim sucessivamente. Mas em si a aula é muito boa, certo? Muito seguro do conteúdo, certo? A gente percebe, né? E principalmente no uso também do GeoGebra, certo? Aula muito boa. Parabéns, certo? Aí a gente vai fazer a avaliação, certo? Da sua apresentação. Assim, outra coisa que eu quero de vocês, certo? Que é uma coisa que eu ainda não olhei o plano de aula do Leonardo, mas assim, terminou a aula, eu gostaria de saber a referência de onde você tirou o material, certo? Então, o próximo aluno, que é o Renan, certo? O livro ou o material que você pegou na internet, seria interessante você colocar as referências no final, certo? Tranquilo, pessoal? Só para a gente ter a noçãozinha, certo? E aí eu vou ficar aguardando, o Leonardo, a avaliação desse material de onde você tirou do livro, certo? E eu acho que um prazo de 1 mês acho que é suficiente para todos, certo? O importante é que eu receba até o dia 12 de março, certo? A avaliação desse material, certo? Então, como ficou, né, decidido no início da aula, vocês vão fazer a avaliação da aula do Leonardo, certo? Vão olhar o plano de aula dele e vão me entregar o resultado, pelo menos até na segunda-feira. Beleza? Mais alguma pergunta? Algum questionamento? Leonardo quer falar alguma coisa, Leonardo? Não, professor, só quero agradecer pela atenção mesmo e pelas Certo, dicas. certo. E aí, assim, só conferindo aqui, a Andresa está aí, beleza. O Eli, ele faltou. A Gabriela, Professor, ele falou que tá com problema de internet, você ouviu no grupo? eu vi, exatamente, ele me mandou aqui também no privado. Gabriela, o Gonçalo, ok. A Karen, ok. O Leonardo está ok. A Lucineide está ok também. E a Maria Vitória, ok. O Renan, ok. E o Elerson também, ok. Pronto. Então, na próxima aula, certo? Vai ser
o Renan, progressão aritmética. E aí a aula do Leonardo, como ela foi gravada, eu vou estar disponibilizando, criando o link e vou colocar lá, certo? Para que vocês tenham acesso, se alguém quiser assistir, tá bom? E mais alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Ou a gente pode encerrar? Tranquilo, né? Leonardo quer falar mais alguma coisa, Leonardo? Não, professor. Não, né? Pois então tá bom. Então, é, tranquilo, né? Pronto, Gabriela botou. Então, Renan, quinta-feira que vem. Vocês, esse horário de 7h30, tá bom para todo mundo ou vocês querem colocar para 7 horas? Ou deixa 7h30 mesmo? Que acho que de 7h30 até 8 horas, 8h10, eu acho que tá bom para todo mundo, né? Professor, que não é nem tão cedo e nem tão tarde. Tá, pronto. E quando dá 8, mais tarde dá 8h10, a gente encerra, né? Pois pronto. Por mim tá bom, não sei os outros colegas. Qualquer coisinha bota no grupo, se alguém... Qualquer coisa a gente tem um grupo agora, fica mais fácil, tá bom? Então eu vou estar disponível até amanhã, ou então até segunda-feira eu vou estar disponibilizando o link da aula, certo? E aí vocês até terça-feira, viu? Vocês me entreguem a ficha de avaliação do nosso colega Leonardo, tá bom? Um abraço, pessoal. Fique com Deus, viu? Até quinta-feira. Aí qualquer coisa a gente vai se comunicando pelo grupo, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu. Tchau, tchau.